Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Consumidor. Senhores, Direito do Consumidor é a matéria mais fácil da prova de vocês. Eu não tenho dúvida. Hoje nós vamos começar nesta nossa primeira aula com relação de consumo, conceito de consumidor, fornecedor e a própria relação, os princípios que seguem a relação de consumo e os direitos básicos do consumidor. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Por que que direito do consumidor é a matéria mais fácil da prova de vocês? Porque nós somos consumidores todos os dias, senhores. Todos os dias. Quer ver só? Levanta a mão para mim, quem já alguma vez na vida tomou café da manhã. Levanta a mão. Legal. Então, levanta a mão para mim, quem alguma vez, não precisa ser hoje, já foi a alguma pizzaria e comprou uma pizza. Maravilha, maravilha. E aí é que está o detalhe. Nós somos consumidores todos os dias, o tempo todo. E exatamente por isso, desde o momento em que a gente dorme, inclusive quando está dormindo e acorda, nós consumimos. Então, o direito do consumidor é o direito do nosso dia a dia, é o direito que nós usufruímos todos os dias. Isto é bom porque torna a matéria fácil. Isto é ruim, por quê? Porque nem sempre na lei é igual à prática. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Vamos lá então. Introdução ao direito do consumidor. Você lembra como é que era ser consumidor antes de 1988? Lembra? Mais ou menos, não é para lembrar assim, mais ou menos. Você ia até ao supermercado. Conhecem supermercado? Supermercado. Bem legal, não é mesmo? Você ia até o supermercado, por exemplo, e comprava um frango. Conhecem frango, senhores? Frango. Bem legal. E você ia lá e comprava o frango de manhã para fazer na hora do almoço. Chegava em casa, você abria o frango. Quando você abria o frango estava verde. Aquele troço infestava a sua cozinha inteira, certo? O que você fazia? Bom, os mais ousados, a grande maioria jogava fora o frango. Os mais ousados pegavam o frango e iam até o supermercado. Chegava no supermercado e falava, olha, eu comprei esse frango agora de manhã, a hora que eu fui fazer na hora do almoço, ele estava verde. Que o dono do supermercado virava para você e falava, você não comprou aqui. Não, eu comprei, olha só. Nota fiscal não existia, não é mesmo? Era aquele cupom que saía. Tá aqui, ó, eu comprei, olha aqui, ó, comprei ali, falei com aquela moça ali, certo? Não, o senhor não comprou aqui. Ah, não, mas eu comprei. Não, aposto que foi o senhor que estragou o frango. Como que eu estraguei o frango? Veja só, eu comprei agora de manhã, tá aqui a data. Como é que eu vou estragar o frango? Ah, sabe de uma coisa? Se eu quiser, a partir de agora, eu só vendo frango estragado. E você saía do supermercado, cabisbaixo, ia para casa, jogava fora o frango, alguns passavam uma buchinha, afinal de contas o fogo purifica, não é mesmo? E aí você ia então, fazia o frango. E era assim que você era tratado, mais ou menos, eu sei, mais ou menos, antes de 1988. Mas aí veio a Constituição de 88. E em 1988, a Constituição determinou no seu artigo 5º, inciso 32, combinado com o artigo 170, inciso 5º, e o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ele disse o seguinte, o Estado tem que garantir a defesa do consumidor de verdade. De verdade, não pode ser de brincadeira. O Estado tem que defender o consumidor de verdade. Graças a esse dispositivo, esses dispositivos constitucionais, veio então, em 1990, o que nós conhecemos de Código de Defesa do Consumidor, ou seja, Lei 8.078 de 1990, vulgarmente conhecida como código. Tecnicamente ela não é um código, certo? Mas ela é mais do que um código, ela é um estatuto, mas veio como conhecido como código.
Então, é o que diz o artigo 1º. Na verdade, essa história que eu estou contando para vocês é um grande resumo do que diz o artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. É o que diz lá o artigo 1º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Certo? E é muito importante que vocês entendam que o código chama Código de Defesa do Consumidor. Não é Código de Direito do Consumidor. O código é de defesa do consumidor. Por quê? Porque no dia da sua prova, você tem que ter em mente isso, porque a sua banca examinadora, ela vai tentar te enganar, ela vai tentar te ludibriar. E aí você tem que ter em mente que o código será de defesa do consumidor. Isso não significa que em alguns momentos, como nós vamos alertar no decorrer de nossas aulas, o código não faça eventualmente uma defesa do fornecedor. Mas, de fato, eventual, ele vai proteger o fornecedor em alguns momentos. Mas, de fato, o que ele vai defender é o consumidor. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Vamos lá, então, à relação de consumo. Senhores, existem alguns artigos, afinal de contas, o nosso código tem 119 artigos e o nosso tempo ele é exíguo. Existem alguns artigos que eu vou trabalhar de uma forma mais pormenorizada e outros a gente vai passar rapidamente, ou outros nós nem vamos passar. E incumbe a você ler em casa. Mas existem artigos que você tem que saber. E é assim que eu vou trabalhar com vocês. Alguns artigos eu vou pedir para você sublinhar. Alguns artigos eu vou pedir para você botar um asterisco, e eu recomendo que você coloque um asterisco. Outros artigos eu pedirei que você coloque um asterisco gigantesco, e aí eu recomendo que você não coloque um asterisco gigantesco. No dia seguinte, você vai até uma loja de R$ 1,99 aí na sua cidade e compra uma lanterna, certo? E deixa ela acesa do lado do artigo. Por quê? Para quando você estiver estudando, você fala, nossa, está iluminado, vou estudar, certo? Por quê? Porque este artigo há muita probabilidade de cair na sua prova.